Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos, irmãs, amigos e amigas internautas. É sempre um prazer imenso interagir com todos, fazer novas transmissões, fazer novos vídeos. Estou aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Dessa vez, nós iremos estudar sobre o episódio de Jefté. Jefté sacrificou sua filha ou não? Segundo alguns pregadores e teólogos, principalmente alguns renomados da atualidade, Jefté sacrificou sim a sua filha. Mas a questão é, será que a Bíblia dá base para isso? Será que eles podem argumentar isso biblicamente, à luz das Sagradas Escrituras? Porque nós precisamos entender que a Bíblia ela não pode se contradizer, certo? Ou anular um princípio para defender outro. Então temos que analisar o que a Bíblia realmente diz sobre isso. Então vejamos, para comprovarmos, vamos ler em Juízes capítulo 11, vamos ler do 30 até o 40, certo? Juízes capítulo 11 do 30 ao 40, que diz: E Jefté fez um voto ao Senhor e disse-lhe: Se totalmente deveres os filhos de Amon na minha mão, se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sairá ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, e isso será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Veja, assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão, e os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queranim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que turbam, porque eu abri minha boca ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, abriste tu a tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faze-me isto, deixa-me ir por 2 meses, que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele: Vá, e deixou aí. Por 2 meses, então, foi-se ela com suas companheiras, chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que, ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu varão. Daqui veio o costume em Israel, e que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias do ano. Então veja, meus amados irmãos, como vemos aqui, Jefté cumpriu o seu voto, certo? Mas a questão é, Jefté sacrificou a sua filha? Então como foi que Jefté cumpriu seu voto? De uma certa forma, Jefté entregou a sua filha a Deus. Agora, será que Jefté entregou sua filha em sacrifício, no sentido de cometer um sacrifício cruento, matando a sua filha? Então, vamos ver se a Bíblia dá respaldo para isso, porque alguns teólogos defendem, na verdade eu não posso dizer apenas alguns, porque muitos teólogos defendem isso, principalmente teólogos da atualidade, defende que Jefté realmente sacrificou a sua filha. Porém, se nós acreditarmos nisso, ou seja, que Jefté sacrificou a sua filha, nós vamos ter problemas com outros textos bíblicos, principalmente no que diz respeito aos mandamentos do Senhor. Então, porque primeiro que tudo, nós sabemos que Deus proibiu terminantemente na Sagrada Escritura sacrifícios humanos. Se Deus proibiu sacrifícios humanos, exigindo a Israel que não fizesse
como as nações pagãs que tinham o costume de sacrificar seus filhos, então por que Deus permitiria que esse ato acontecesse? Então alguns pregadores defendem isso por acreditar que na época Israel estava apostatado, né, que Israel estava misturado com crenças pagãs, certo? Com povos pagãos, e assim acreditava que isso tinha acontecido porque os filhos de Israel passaram a sacrificar. Porém, nós temos que entender a base bíblica para se afirmar que isso aconteceu no caso de Jefté, um homem que lá em Hebreus ele é elogiado. Se isso tivesse acontecido, Jefté não seria mencionado entre os heróis da fé. E nós vamos entender e argumentar tudo aqui biblicamente. Vamos mostrar o que a Escritura realmente diz. Primeiro de tudo, nós temos que entender que Jefté, se Jefté tivesse feito esse voto de maneira precipitada, esse voto poderia ser anulado. Em que sentido ele poderia ser anulado? Vamos lá para Levítico. Levítico, capítulo 5, veja, do 4 ao 6 que diz: ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com os seus lábios para fazer mal ou para fazer bem, em tudo que o homem pronuncia temerariamente com juramento e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado, que pecou uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Então, como vemos aqui claramente, Jefté, podia voltar atrás, se ele tivesse feito esse juramento precipitado, e assim oferecer um sacrifício pelo pecado que ele cometeu, certo? Porque jurou ao Senhor e não cumpriu, certo? Então, como vemos aqui, ele podia voltar atrás e reparar aquilo que ele havia dito, certo? E havia a oferta pelo sacrifício, como podemos ver aqui. Então, nós vemos aqui, de acordo com a própria palavra de Deus, que Jefté podia sim voltar atrás. Agora vamos aqui, vamos ver aqui. Então, compreendendo aqui no mesmo livro de Juízes, para que nós possamos entender, veja, olha o que diz aqui no versículo 39. E sucedeu, olha, Josué 11:39, e sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o varão, e daqui veio o costume de Israel. Então veja que ela não conheceu o varão. Aqui foi cumprido o voto, ou seja, Jefté entregou sua filha, dedicou sua filha ao Senhor, e ela viveu toda a sua vida sem conhecer homem, sem conhecer varão, certo? Não que Jefté tenha cometido um sacrifício de holocausto, ter realmente sacrificado sua filha, mas ele entregou realmente sua filha ao Senhor, que ela viveu a vida inteira, tanto é que ela foi chorar a sua virgindade, como podemos ver aqui, e ele entregou ela totalmente ao Senhor, e ela não conheceu homem. Houve aqui, veja como foi que Jefté cumpriu o voto dele. Aí aqui no versículo 40 diz, então veja, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias do ano. Alguém pode dizer, Daniel, mas aqui a lamentar, aqui é um problema. O que é esse lamentar? Esse lamentar aqui é uma questão de tradução, porque o texto hebraico não dá o sentido de lamentar, mas dá o sentido de celebrar. Elas foram celebrar esse ato, certo? Não no sentido de lamentar, como se a menina tivesse realmente morrido. E quando a gente vê aqui, no livro de Deuteronômio,
Deuteronômio capítulo 18, vemos que Deus proibiu sacrificar seus filhos. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem encantamentos, nem quem consulta o espírito de adivinhante, nem mágico, nem consulta os mortos. Então todas essas práticas Deus abominou, principalmente sacrificar seus filhos e suas filhas como faziam os pagãos. Então Deus proibiu terminantemente isso. E quando vemos aqui em Hebreus, na carta aos Hebreus, capítulo 11, nós vemos aqui um elogio a Jefté. Veja, quando ele fala aqui do elogio dos heróis da fé, aqui no versículo 32, Hebreus 11, 32, ele diz: e que mais direi? Faltar-me o tempo contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Ou seja, elogiando esses homens. Se Jefté tivesse realmente matado sua filha em sacrifício, jamais ele teria recebido esse elogio. Veja que Deus não permitiu que Abraão sacrificasse Isaac. Isaac foi sacrificar seu filho, mostrando a sua fé, mas Deus providenciou o holocausto, e assim ele não sacrificou seu filho, porque Deus jamais permitiria sacrifício humano. A Bíblia não aprova isso. Então que Deus possa abençoar todos os irmãos e irmãs, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.